Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro dia do nosso tríduo pascal. O domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. Grande alegria. O Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. Venceu a morte, o último inimigo a ser derrotado. Sim, porque Satanás e o pecado já tinham sido vencidos na Sexta-feira Santa com a cruz. Mas era necessário que este último inimigo fosse derrotado. A vida divina em abundância, transbordou definitivamente em nosso Senhor. Deus se fez homem. Sim, a vida divina já estava lá em Jesus Cristo. Mas como diz a carta aos Filipenses, ele vivia na forma de servo, ou seja, existia algo de misterioso em Jesus nos seus dias aqui na Terra. Porque como é possível que Deus se una ao ser humano e o ser humano não fique incandescente com a luz divina, não fique iluminado, glorioso imediatamente? Então esse é o mistério da encarnação. O mistério da encarnação é esse mistério de Deus que, sim, se faz homem. A humanidade entra em contato com Deus, um contato íntimo e perfeito, que nós chamamos de união hipostática, a mais perfeita união que existe. É a união entre Deus e o ser humano na divina pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar desta união tão íntima, a vida divina não havia se manifestado plenamente em Jesus, a não ser numa ocasião que foi a ocasião da transfiguração. Mas agora, na ressurreição, agora a humanidade de Cristo é toda ela plenificada de vida divina. Sim, ali já a humanidade e a divindade vivem numa perfeita unidade, claro, sem confusão, mas numa perfeita harmonia de tal forma que o homem, Jesus, ele não é somente alguém que está vivo, ele é a vida. Mas vejam, aqui existe um problema. E o problema é que Jesus, vivo e ressuscitado, é invisível aos nossos olhos. E aqui está a dificuldade da nossa falta de fé. Por quê? Porque nós olhamos ao redor e tudo parece tão mais vivo do que Jesus. As árvores que balançam seus galhos, os cachorros que latem, as nuvens que armam tempestades, o sol que se levanta, os pássaros que cantam, tudo parece tão mais vivo. No entanto, Jesus é a vida. Tudo isso não é vida. É somente aparência de vida se estiver longe dele. Ele é a vida. E ele é a vida verdadeira. E é exatamente por isso que agora, com a Páscoa, nestes 40 dias, nosso Senhor Jesus Cristo irá realizar a suprema caridade para com seus apóstolos, aparecendo e ressuscitando a fé dos apóstolos. Eis aí a realidade. Por quê? Porque quando na Sexta-feira Santa rolou a pedra sobre o túmulo de Cristo, rolou a pedra também sobre a fé dos apóstolos. A fé desapareceu da face da terra e, como nós vimos, ela permaneceu somente no coração da Virgem Santíssima. Agora Jesus precisa aparecer para ressuscitar a fé. Então ele aparece. Ele aparece e é interessante nas narrativas da ressurreição nós notarmos que ele aparece, dá a eles a certeza de que ele é ele, mas é uma certeza que sempre deixa espaço para a fé e, portanto, para a dúvida. Ele aparece aos discípulos de Emaús
mas não numa aparência óbvia. Ele aparece à beira do lago, mas é necessário que João diga: é o Senhor. Ele aparece no cenáculo, mas precisa mostrar as suas chagas para que eles vejam que é Ele mesmo. Por quê? Porque o corpo do ressuscitado, ele é invisível. E quando ele aparece, ele pode aparecer como quiser. E ele aparece sempre de uma forma que fortalece a fé e ao mesmo tempo pede fé. Jesus quer que nós creiamos. Vejam, e esta fé é fonte de alegria indizível para os apóstolos. E mais do que isso, é fonte de alegria indizível para o próprio Deus. Deixa eu explicar isso. Alegria para os apóstolos. Por quê? Porque, antes de tudo, a fé nos dá a certeza de que fomos amados. São Tomás de Aquino nos recorda que a alegria é a reação psicológica mais evidente quando uma pessoa sabe que é amada. Quando eu sei que eu sou amado, o que brota no meu coração é alegria. E talvez exatamente por isto nós estejamos num mundo tão cheio de tristeza, onde a alegria cristã parece tão incomum. O que nós temos às vezes são gargalhadas de felicidade carnavalesca, que é falsa e efêmera. Mas a verdadeira alegria de saber que eu sou amado, mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio dos sofrimentos e das angústias, aquela alegria que os apóstolos tiveram, aquelas alegrias que os santos testemunham, aquela alegria daqueles que verdadeiramente têm fé no amor de Deus, uma alegria que não abandona nunca, que é muito mais profunda do que uma disposição psicológica. É uma realidade que está arraigada no mais profundo da alma. Esta alegria, ela nasce da fé, e a fé no ressuscitado. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crê. Veja, isso é um dos sinais grandíssimos do amor de Deus para nós. A possibilidade de nós crermos. Deus amou tanto o mundo que nos deu a capacidade de crer. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a primeira alegria. A alegria dos apóstolos. A alegria de quem crê. A alegria da fé. Mas a fé, ela também dá uma alegria ao próprio Deus. Por quê? Porque a carta aos Hebreus e outras passagens de São Paulo, como Romanos, Gálatas, nos recorda uma frase do Antigo Testamento: sem fé não é possível agradar a Deus. E por que não é possível agradar a Deus sem fé? É porque no ato de fé nós estamos unidos a Jesus ressuscitado. Veja, Jesus ressuscitado no seu corpo, ele está presente lá no céu, seja esse lugar onde ele for. Ele está no céu e está nos sacrários aqui da terra, de forma substancial. Mas o corpo de Jesus ressuscitado não está em todos os lugares. E, no entanto, quando nós fazemos um ato de fé, o ressuscitado envia o Espírito Santo e nos une a Ele. Portanto, existe um toque do ressuscitado quando nós realizamos um ato de fé, um toque que nos une. Existe uma comunhão, uma união com o ressuscitado no ato de fé. Sabe o que isso quer dizer? Se nós estamos unidos a Jesus no ato de fé, quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus. E Ele diz: eis o meu Filho muito amado, no qual coloquei
toda a minha alegria, toda a minha complacência, todo o meu bem-querer. Existe uma alegria do Pai quando Ele olha para a sua fé, porque Ele vê o Filho. No Filho no qual Ele colocou todo o seu amor. Eis aí a maravilha da igreja. Cristo ressuscita. E ao ressuscitar, Ele ressuscita os membros do seu corpo. Nós que somos igreja. Ele ressuscita a nossa fé. Portanto, esse tempo de Páscoa, tempo de ressurreição, é tempo de grande alegria, porque nós precisamos pedir a Deus esta fé. Fé como a da Virgem Santíssima, fé como a dos apóstolos, esta fé católica plena e essa fé abundante de quem crê naquilo que Ele revelou. E este ato de fé, nós sabemos, não é simplesmente uma formalidade, Ele nos une a Ele. Estamos unidos a Jesus, misteriosamente. E unidos a Ele, de alguma forma, nossa vida já participa da sua ressurreição. Nosso corpo miserável continua padecendo. Nossas paixões desordenadas, infelizmente, continuam ainda dando sinal de desordem. Mas existe no fundo de nossa alma algo que vale mais do que a vida. É uma vida superior. Vosso amor vale mais do que a vida. Ele está em nós, nos tocando com a sua graça. Meus queridos, como nós precisamos renovar a nossa fé. No Sábado Santo, na noite de Páscoa, na Vigília Pascal, a Igreja renova o nosso batismo. Nós então, mais uma vez, renunciamos a Satanás. Mais uma vez, dizemos que cremos. Mais uma vez, somos aspergidos com a água batismal. Mais uma vez, recebemos a Eucaristia e renovamos nossa vida interior. Mas ao fazer isto, a Igreja quer que nós retomemos este processo, né, de restauração, de revivificação, de ressurreição do nosso interior. Então quer dizer que sim, é Páscoa, é passagem. O homem velho precisa morrer. O homem novo precisa crescer até a estatura de Cristo Jesus. Então agora, nesta Páscoa, vamos viver o nosso batismo. Vamos lembrar que todos nós somos membros do corpo de Cristo, somos povo de Deus, laos. Povo, leigo quer dizer isto, membro do povo de Deus. Nós fazemos parte deste corpo do ressuscitado. Vivamos a nossa fé, vivamos a nossa vida batismal de fé, esperança e caridade e saibamos, como nos recorda o Concílio Vaticano II, que nós temos um chamado à santidade. Sim, é Páscoa, vida nova, vida de santidade. Deus não chamou você simplesmente para ser bonzinho. Deus quer que você seja santo de tal forma que você possa, como São Paulo, um dia dizer, vivo, mas não sou mais eu quem vivo. É o Cristo que vive em mim. E esta fé eu a vivo, e esta vida eu a vivo na fé em Cristo Jesus. Esta vida nova nós vivemos na fé. Então vamos lá, é Páscoa, alegria. Alegria de termos sido amados por um amor tão grande. E alegria de nós podermos dar a Deus a alegria de crer, esperar e amar, unidos ao seu Filho Jesus. Que a bênção da Páscoa transborde do coração do ressuscitado que envia seu Espírito Santo sobre você, sobre sua família, sobre todas as pessoas que você ama.
Cristo ressuscitou. Que essa Páscoa seja santa, seja feliz, seja abençoada. Que esta Páscoa seja a Páscoa da alegria da fé. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.